pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Marcos Daniel, na disciplina de Filosofia. Sejam bem-vindos à plataforma Gonçalves Dias, que é um projeto do Governo do Estado através da Secretaria de Educação. A plataforma Gonçalves Dias é uma plataforma que vai preparar vocês para os vestibulares da UEMA e do Enem, beleza? Lembrando que o nosso material ele está disponível, né? Esse material que a gente está trabalhando, ele está disponível aqui no link abaixo. Então, pessoal, nas últimas aulas, né, a gente já entrou dentro do tema da filosofia moderna. Então, já vimos algumas questões ali da epistemologia que começa ali o século XVII, o século XVIII. Então, né, a gente viu aquela dicotomia entre racionalismo e empirismo. E nós vamos aqui resolver mais algumas questões, né, sobre essa filosofia. A questão de número 33, perdão, do nosso material, ela é uma questão do Enem de 2019. E ela diz o seguinte: a importância do conhecimento está em seu uso, em nosso domínio ativo sobre ele. Quero dizer, reside na sabedoria. Ou seja, o que é sabedoria aqui para o autor do texto? Né? É aquele conhecimento que ele é aplicável, né? Não aquele mero conhecimento que só fica na cabeça da gente, beleza? Continuando. É convencional falar em mero conhecimento separado da sabedoria, como capaz de incutir uma dignidade peculiar a seu possuidor. Não compartilhe dessa reverência pelo conhecimento como tal, ou seja, o conhecimento como ele é, simplesmente. Tudo depende de quem possui o conhecimento e do uso que se faz dele. Ou seja, não é só ter o conhecimento, né? Tudo depende de quem possui e do uso que se faz, como aplica esse conhecimento na realidade. Então, o que pede a questão? No trecho, o autor considera que o conhecimento traz possibilidades de progresso material e moral quando, né? Letra A, prioriza o rigor conceitual? Não, né? O autor está se contrapondo a essa ideia de priorizar esse rigor conceitual. Ele valoriza mais quem consegue aplicar esse conhecimento, não ficar apenas nesse rigor conceitual. Então a letra A a gente descarta também. Valoriza os seus dogmas, né, suas crenças? Também não. A gente pode descartar também, não é disso que o trecho se trata. Letra C. Avalia a sua aplicabilidade? É exatamente isso. Né? A gente está dentro do tema de filosofia moderna, e na filosofia moderna é o momento em que o homem ele vai passar a se utilizar, né, dominar a técnica, ou seja, ele vai passar a manipular a natureza, né, a seu favor. Então é uma grande característica do método científico, por exemplo, que surge ali na modernidade. Então, né, a sabedoria, né, ela reside na aplicabilidade desse conhecimento que a pessoa possui. Então, até aqui, essa é a alternativa correta, letra C. Vamos o que diz a letra B. Busca a inovação tecnológica? Não necessariamente, ele não está priorizando a inovação tecnológica, o texto não está tratando disso. Embora isso possa ser uma consequência, né, desse ato de aplicabilidade desse conhecimento. Então, letra B também não. Letra E, instaura uma perspectiva científica, né? A aplicabilidade, ela instaura uma perspectiva científica, mas o que ele está priorizando é deixar de lado esse rigor conceitual e valorizando a aplicabilidade do conhecimento. Então, a resposta correta é a letra C, beleza? Vamos para mais uma questão sobre filosofia moderna, né? Essa é a questão de número 34 do nosso material. Ela é uma questão da UEMA, perdão, de 2021. Né? Ou seja, bem recente, essa questão da UEMA. E aqui, pessoal, lembra das últimas aulas? Aquela dicotomia, né? Empirismo, racionalismo. Vai ter um cara que vai resolver esse problema. O nome dele é Immanuel Kant. O Kant que vai resolver esse problema. Olha só, ele está no contexto ali, né, do iluminismo, ou seja, o homem dá uma grande valorização para a razão humana, para a racionalidade. Eles veem ali todas as ciências, né? Todas não, as ciências surgindo, né? E as ciências avançando. E o Kant, ele vê, bom, a filosofia parou, né? As ciências estão avançando, a filosofia parou. Nessa discussão, por onde é que o conhecimento começa. Se é pela sensibilidade,
se é pela racionalidade. Então, o Kant ele vai dar meio que um caráter científico também para a filosofia, porque ele vai sistematizar ela. Então, ele vai querer resolver esse problema dicotômico entre racionalismo e empirismo para finalmente a filosofia começar a andar novamente, né? E como é que ele vai resolver esse problema? Como é que ele vai resolver esse grande problema da filosofia epistemológico, esse problema epistemológico? Então ele vai pegar o que tem de melhor em cada uma, né, em cada uma dessas correntes. Então ele vai pegar o que tem de melhor no racionalismo e vai pegar o que tem de melhor no empirismo e vai tentar juntar, sistematizar essas ideias. Vamos ao texto? Vamos ao texto da questão da UEMA de 2021, e ele diz o seguinte: o século XVIII da história humana foi marcado por grandes revoluções, entre elas a francesa. Foi um século de muitas dúvidas e novas conquistas para o conhecimento humano. Nesse período, duas correntes de pensamento sobre o conhecimento, denominadas racionalismo e empirismo, se colocavam como detentoras da verdade sobre o conhecimento, o que levou os pensadores a refletirem, sobre o problema. Esta teoria do século XVIII, que juntou racionalismo e empirismo, pessoal, é conhecida como o quê? Como ceticismo? Não. O ceticismo, ele é o método do Descartes, que é um racionalista, que é duvidar de tudo, né? A gente só não pode ter dúvida, a gente só pode ter certeza, da nossa dúvida. Então, o ceticismo está atribuído a esse racionalismo do Descartes. Dogmatismo também não, né? Uma crença, digamos, fechada, né? Por exemplo, os dogmas, as limitações de uma crença, também não. Letra C, idealismo também diz respeito a essa valorização da racionalidade, que o conhecimento começa por lá. Então, também não, né? Letra D, é exatamente o criticismo kantiano, né? Então, pessoal, gravem isso daí, anotem. O criticismo kantiano está juntando, né? Está resolvendo esse problema da filosofia moderna, essa dicotomia. Então ele está pegando o que tem de melhor no racionalismo e no empirismo e estruturando essa filosofia. Então, essa questão pode cair de diversas maneiras. Mas é importante que vocês saibam que o nome, né, que vai ser atribuído, que o Kant vai resolver esse problema, é o criticismo kantiano, né? E o iluminismo é o período em que ele se encontra, né? A característica desse movimento. Beleza? Então, letra D, criticismo é a teoria que vai juntar racionalismo e empirismo. Ok? Vamos para mais uma questão de filosofia moderna. Ela é a questão de número 35 do nosso material e é uma questão da UEMA de 2017. Vamos ao texto. Como o peso de qualquer objeto depende da luz que ele reflete, ou ainda, a água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio, são válidas para todos os corpos, todos os objetos coloridos ou qualquer porção de água e não apenas para aqueles que foram objeto da experiência. Em outras palavras, as explicações da ciência são sistemáticas e controláveis pela experiência, o que permite chegar a conclusões gerais. Então aqui ele está descrevendo aquele método científico, né, que está ali nascendo na modernidade. E vamos ao que pede a questão. As informações acerca do senso comum e da ciência acentuam as diferenças de um e outro modo de conhecer, apesar das generalizações que fazem. Diante de tais informações, é possível afirmar que uma das características do conhecimento do senso comum ou popular é de ser o quê? Bom, então, né, o texto aqui deu uma breve explicada de como é que se dá esse método científico, né? E aqui ele está pedindo o seguinte: diante de tais informações, é possível a gente afirmar que uma das características do conhecimento do senso comum, ou popular, é de ser o quê? Bom, se por um lado o conhecimento científico ele tem como característica, né, ser um conhecimento sistemático, né, que tem o seu método de experimentação, etc. O que caracteriza o senso comum ou o conhecimento popular, esse do dia a dia?
é ser rigoroso, bom, né? O conhecimento rigoroso é o científico, porque ele possui um método, né, para ser utilizado. Então, o conhecimento dito como senso comum ou popular, ele é controlável? Ele não é controlável, porque esse conhecimento do senso comum popular é o conhecimento que a gente adquire no dia a dia. E muitas vezes a gente adquire o conhecimento que a gente não escolhe, é só através da experiência, né, na nossa vida do cotidiano. Então ele não é controlável, muito menos crítico. A característica do pensamento crítico, né, é justamente o pensamento filosófico, né, e não o pensamento do senso comum. Então, letra D, verdadeiro. Gente, é um grande problema a gente dizer que um conhecimento ele é verdadeiro, né, o outro é falso. Na verdade, para as questões religiosas, a explicação teológica, ela tem a sua verdade, né? A gente não precisa dizer que ela é falsa, ela consegue alcançar alguma coisa da realidade, ela explica alguma coisa da realidade e não é necessariamente falso. Assim como a ciência, ela alcança determinada parcela da realidade e não outra. E não é por isso que ela é falsa ou verdadeira. Do que ela trata, do que ela diz respeito, ela é verdadeira sim. Assim como o conhecimento do senso comum, beleza? Então, é um grande problema a gente dizer que ele é o conhecimento verdadeiro, tá? Letra B, assistemático, é exatamente isso, né? O que caracteriza o pensamento, o conhecimento dito como senso comum ou popular é justamente esse caráter assistemático, né? A gente não tem uma sistematização para o conhecimento que a gente adquire no dia a dia, né? Ele vai acontecendo, beleza? Então, letra B, né? É isso que caracteriza o conhecimento popular, o senso comum, é o fato de ele ser assistemático. Então, não esquece de ir anotando todas essas dicas, pessoal. Beleza? Vamos para mais uma questão de filosofia moderna. Essa é a questão de número 36 do nosso material. Ela é uma questão da UEMA, né? Uma questão da UEMA de 2017. E aqui nessa figura, a gente tem a imagem, O Homem de Vitruviano, né? É uma obra do Leonardo da Vinci. E a gente consegue perceber que aqui há um homem, né? Há um círculo, a gente não sei se ele está girando, mas o que percebe é que o centro aqui desse círculo, né? Ou a gente pode entender como o mundo, no caso é o homem. Então, vamos ver o que pede essa questão. Analise a imagem, a análise da imagem permite afirmar que uma das características do renascimento cultural é o quê? Olha só, renascimento cultural é um período da história, um período da filosofia, que vem ali depois da Baixa Idade Média, né? Ali quando a Idade Média ela já está na sua decadência. Então, o homem está abandonando aquele modo de conhecer a realidade que os medievais, que predominava nesse período medieval, que é justamente esse teocentrismo. E o renascimento cultural, eles vão, para fazer esse renascimento cultural, eles vão se apoiar, buscar resgatar todos os valores da antiguidade clássica. Ou seja, ali quando há uma efervescência da razão humana. Então eles querem resgatar esses valores, beleza? E eu acabei até já dando... Não está claro, perdão, não está clara essa resposta, porque vamos às alternativas. Letra A, resgate dos valores da antiguidade clássica. Olha só, uma pegadinha. Até aqui pode estar certo, porque o que os renascentistas estão fazendo é exatamente isso, né? São conhecidos ali como humanistas cívicos, né? Ali o pessoal da Renascença. E lembrando, qualquer passagem de período filosófico para outro período filosófico não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Existem grandes processos que vai fazer, por exemplo, que a humanidade passe desse período medieval para o Renascimento e posteriormente a modernidade. Então, até aqui, essa alternativa está ok, porque ela diz que resgata os valores da antiguidade clássica. Porém, ela fala como teocentrismo. Não é isso. Não é esse que são os valores da antiguidade clássica. É uma característica do pensamento medieval. Então, uma pegadinha, cuidado para não caírem nisso. Letra A a gente já consegue descartar também de cara. Vamos à alternativa B. Fortalecimento dos valores cristãos na definição do destino humano. Olha só, quem vai fazer
né, um fortalecimento dos valores cristãos na definição do destino humano é, por exemplo, o Santo Agostinho, onde ele vai desenvolver, por exemplo, uma filosofia da história, né? Ele vai dar um sentido para a história da humanidade. Vai ser uma história linear, que começa e tem fim. Deus vai guiando a humanidade com sua providência para a consumação final, né? Então, uma característica do pensamento medieval. Descartamos também a letra B. Vamos à alternativa C. Valorização da figura do homem como centro do universo. Olha só, é exatamente disso que se trata, né? Valorização do homem como centro do universo. Então, até aqui, Perdão, me perdi aqui. Até aqui, essa é a alternativa mais correta, né? Vamos ver o que diz as outras alternativas. Permanência da supremacia da fé sobre a razão é o contrário. O que se faz aqui é a supremacia da razão sobre a fé, que já é o contrário que você está fazendo. Então não pode ser letra D. Letra E, supremacia da teologia sobre o humanismo. Como eu falei, esses renascentistas, eles são conhecidos como humanistas cívicos, né? Então não pode ser uma supremacia da teologia sobre eles. Portanto, a alternativa correta, letra C, valorização da figura do homem como centro do universo, e é disso que se trata essa figura do Leonardo da Vinci. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questão. A questão é a questão de número 37 do nosso material. Ela é uma questão do Enem 2021, ainda dentro desse tema da filosofia moderna. Vamos ao texto. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica. Vou logo adiantando, né? Quem fala isso aqui é o Descartes, né? Então, a filosofia é como uma árvore cujas raízes são a metafísica, o tronco a física e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: medicina, mecânica e moral, vai defender o Descartes. Entendendo por moral a mais elevada e mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências, e é o último grau da sabedoria. Então, minha gente, o que está pedindo essa questão, né? Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia. Então, voltando àquele problema da filosofia que o Descartes se posicionou de um lado, racionalista, tem como objetivo alternativas. Letra A, sustentar a unidade essencial do conhecimento. Bom, com aquela ideia, ele está tentando fazer isso mesmo. A unidade essencial do conhecimento aqui é a razão, né? Então, até agora, essa questão aqui ela é bem adequada ao que pede a questão. Essa alternativa é bem adequada ao que pede a questão. Letra B, refutar o elemento fundamental das crenças. Ele não está fazendo isso, né? Pelo contrário, ele vai dizer que a gente já nasce com algumas ideias inatas, como, por exemplo, a ideia de Deus. Então, a gente pode descartar também a letra B. Letra C, impulsionar o pensamento especulativo. Bom, não é disso que se trata nessa discussão epistemológica que vai ser desenvolvida pelo René Descartes, né? Ele está falando sobre a origem do conhecimento. Então, não pode ser também a letra C. Então, letra D. Recepcionar o método experimental, por mais que ele seja um grande defensor da ciência, aqui ele está sendo defensor de algumas ciências, como a matemática, por exemplo, que a gente não precisa da experimentação para compreender alguns cálculos matemáticos. Então, a gente descarta também a letra D. E ele também não trata sobre, aqui nessa ideia, nessa alegoria, sobre suspensão de juízos, né? Ele está defendendo a unidade essencial do conhecimento humano. Portanto, a letra alternativa correta é a letra A unidade essencial do conhecimento. Então, pessoal, nas próximas aulas a gente já viu aqui, né, que o Kant que vai resolver esse problema, né, epistemológico entre racionalismo e empirismo. E nas próximas aulas a gente vai estudar também o Kant bastante, porque ele é muito recorrente nos vestibulares, né? Então, eu já vou dando um spoiler aqui para vocês. A gente vai falar um pouco sobre a ética do Kant, né? A gente vai falar um pouco sobre a epistemologia do Kant, né? Então, isso aqui foi fundamental para a gente chegar lá,
beleza? Então, na próxima aula, não percam, a gente vai resolver esses grandes problemas aqui da filosofia a partir das ideias de um grandíssimo filósofo que é o Immanuel Kant. Então, pessoal, até lá, não esquece de anotar todas essas dicas que eu estou passando para vocês, beleza? Um abraço e até mais!